Você que está me ouvindo, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Estamos estudando juntos aqui o capítulo 8 de Juízes, do livro de Juízes, a vida de Gideão. E hoje nós vamos falar mais sobre liderança, 7 características. Nós vamos ver 7 características, 7 qualificações para seguidores, daquilo que os seguidores esperam de um líder, trazendo aqui, como sempre, o exemplo de Gideão. Nós vemos aqui Gideão recusando-se governar, fazendo uma estola sacerdotal, morrendo, e a influência dele que perdurou durante 40 anos sobre Israel. Juízes, capítulo 8, versículo 22. Continue conosco, aperte os cintos, vamos estudar a palavra de Deus, meditar nos escritos sagrados e aprendermos 7 qualificações que os seguidores esperam do líder, baseados aqui na vida de Gideão. A Bíblia diz, Juízes 8, 22, então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livrastes do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, mas o Senhor vos dominará. Olha que coisa linda, o Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um das argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola de ouro do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-luna, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel, infelizmente, aqui se prostituiu ali após ela. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa, uma espécie de embaraço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. 40 anos nos dias de Gideão. Quero mandar um abraço para o Mike Cavalieri, que Deus abençoe ele, sua casa. Então vamos aprender juntos aqui com a história de Gideão, 7 qualificações que seguidores esperam no líder. É claro que aqui o trecho que nós lemos para vocês é apenas o final da vida de Gideão, aquilo que aconteceu, sua influência, os 40 anos de governo de Gideão sobre Israel, a maneira como ele lidou ali com o poder, com a autoridade, conferindo toda a glória ao Senhor com a sua expressão: não sou eu que vou governar sobre vocês, não sou eu que vou dominar sobre vocês, que o Senhor domine sobre vós. Ou seja, ele deu toda a glória ao Senhor, apesar de exercer, é claro, uma liderança, uma influência como general de guerra de Israel. Obviamente ele fez toda a diferença no seu tempo, porque durante 40 anos houve paz, prosperidade e bênção na terra de Israel, e eles foram livres do jugo dos medianitas, conforme nos ensina a palavra de Deus. Então nós aprendemos que pessoas sempre perguntam: por que eu devo seguir você? Essa é a grande pergunta da liderança. Por que eu devo seguir você? E líderes devem compreender que eles estão expostos antes que tenham a chance de expor a sua visão. Antes de seguirem a sua visão, pessoas seguem o líder. Nós aprendemos ontem isso. Quando os seguidores obtêm confiança no líder, também sentem confiança na visão do líder. Eu vou repetir: quando pessoas sentem confiança no líder, pessoas vão sentir confiança na visão do líder. Observamos então 7 qualificações que atraem pessoas a um líder. E Gideão aqui é um bom exemplo de um líder. Primeiro, uma pessoa que tem um chamado.
chamado. Será que você tem um chamado de Deus para a sua vida? E é claro que sim, a Bíblia nos revela que sim. Poucas coisas são tão marcantes quanto um chamado claro de um líder. Anteriormente, Gideão vivia com medo, duvidava de si e pediu inúmeros sinais de Deus para confirmar a sua missão. Mas depois que Gideão compreendeu de que Deus estava com ele, ele abraçou a sua missão, abraçou a sua causa, a sua paixão e com coragem encheu seu coração dessa missão, desse chamado e desse propósito. Segundo lugar, segunda característica que um líder precisa ter é intravisão. Intravisão, que a sua visão seja interiorizada. Pessoas respeitam o líder que tem visão, sabedoria para ver as questões e visão para perceber o que se encontra à frente dele, né? Uma pessoa visionária que tem uma causa nobre. Deus deu a Gideão uma intravisão no coração dos midianitas. E na ocasião em que Gideão chamou seus homens à batalha, ele compreendeu que Deus já havia assegurado sobre ele a sua vitória. Então, segunda característica, intravisão. Terceira característica de um líder que vai atrair pessoas, que vai ser influente, que vai fazer a diferença na história de pessoas é o carisma. Carisma é uma grande virtude, uma grande qualidade que precisa se ter no coração de um líder. Pessoas ocorrem a líderes que as façam sentir-se bem a respeito de si mesmos e a respeito da vida. Quando Gideão convidou os homens de Efraim a se juntarem a ele em perseguição aos midianitas, eles reagiram a princípio raivosamente. Mas Gideão os ajudou a ver o significado do seu papel, lembrando-lhes que tinham capturado já e matado os príncipes dos medianitas lá em Juízes, capítulo 8, versículo de 1 a 30. Outra característica muito importante é o talento. Talento. Sem talento nós não vamos a lugar nenhum. Sem talento você não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Talento é necessário como qualidade para a liderança. Não precisamos olhar além da indústria, por exemplo, do entretenimento, para encontrar evidências que seguidores se aglomeram em torno de pessoas talentosas. Quais são os seus talentos? Quais são as suas capacidades? Do que Deus tem te dado de qualidades, virtudes, dons e talentos? Sabemos pouco a respeito dos talentos naturais de Gideão, mas o anjo de Deus o chamou de homem valente e o instruiu dizendo, vai nessa tua força. Olha que coisa linda. Vai nessa tua força, lá em Juízes 6, versículos 12 e versículo 14. O anjo chama ele de homem valente e fala para ele, vai nessa tua força. Eu quero declarar para você que está me assistindo, Marigazi, Teologia Aplicada, Giovano, Mai Cavaliari, vai nessa tua força, meu irmão, vai nessa tua força. Muito provavelmente Gideão aqui possuía força física, bem como coragem dada pelo próprio Deus. E é interessante que o talento, ou ele é desenvolvido ao longo da vida, ou já é inato. Você já nasce com aquilo desde pequenininho, esse talento vai sendo observado pelas pessoas que estão ao seu redor. Em quinta característica, ou quinta virtude de um líder é habilidade. A habilidade é necessário para um líder. Pessoas sentem uma atração natural por alguém que consegue realizar coisas, realizar missões, realizar triunfos, realizar vitórias. Gideão não tentou conseguir o apoio dos homens de Efraim até que tinha provado as suas habilidades. Sexta característica de um líder influente, relevante, é a capacidade de comunicação. Capacidade de comunicação. Um líder que não pode comunicar o seu chamado e a sua visão, ou seja, a sua causa, nobre sempre, é claro, enfrenta problemas de alguém aceitar a sua liderança. Ou seja, você precisa ter a capacidade de comunicar aquilo que Deus tem colocado no teu coração, a visão, a causa nobre. Toda vez que Gideão falou com o seu povo, eles o compreenderam e o seguiram
de forma ansiosa. Por quê? Porque Gideão tinha a capacidade de comunicar a visão. Capacidade de comunicação é a sexta característica de líderes de verdade. E sétima e última, talvez a principal das características ou virtudes aqui de Gideão é o caráter. Caráter. Requer-se caráter para vencer e manter a confiança das pessoas, para criar credibilidade, coesão, né? E também confiança no coração das pessoas. Gideão começou forte, tomando a frente quando outros ficavam parados. Ele assumiu a frente, ele mostrou como deveria ser feito, ele tinha caráter, ele era um homem valoroso. O próprio anjo disse: homem valente, vai nessa tua força. Demonstrou coragem face às terríveis ameaças dos medianitas ao seu redor, mas no final, uma falha em seu caráter traiu tanto ele quanto o povo. Nós lemos no finalzinho ali, quando ele acabou criando aquela estola sacerdotal, que era uma espécie de vestimenta sacerdotal, acabou se tornando uma pedra de tropeço para ele, a sua casa e para Israel no seu tempo, infelizmente. Então, após as vitórias obtidas, Gideão criou um ídolo e o edificou em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. E a estola sacerdotal veio a ser um laço a Gideão e toda a sua casa. É o que nós vemos em Juízes 8, 27. Mas é necessário para estabelecermos sucesso, vitória, bênção, graça, glória, carregarmos a nossa missão, nosso propósito, a nossa vocação e o nosso chamado, termos caráter, tá bom? Então vamos relembrar aqui as 7 qualificações que seguidores esperam de um líder. Em primeiro lugar, um chamado. Em segundo lugar, uma intravisão, uma visão interior. Em terceiro lugar, carisma. Em quarto lugar, talento. Em quinto lugar, habilidade. Em sexto lugar, capacidade de comunicação. E em sétimo e último lugar, como principal característica, o caráter. Então vamos aprender com a vida de Gideão o que devemos fazer, o que não devemos fazer, que foi a estola sacerdotal. E graças a Deus, com a graça de Deus, como nós temos ensinado, todo verdadeiro cristão é chamado a ser sal da terra e luz do mundo, a fazer a diferença na vida das pessoas e ser uma bênção na sua geração. Sempre lembrando que liderar é influenciar. E eu e você fomos chamados para fazer a diferença no coração das pessoas. Se queremos ser líderes segundo o coração de Deus, homens que realmente venham propagar e levar a grande causa do evangelho na vida das pessoas, precisamos ter essas 7 características que nós falamos aqui para vocês. Que essa palavra traga graça de Deus, nós possamos aprender coisas lindas com o Senhor. Eu achei um dos trechos mais bonitos aqui, o 23, no 22 aqui. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos medianitas. E no 23 ele diz: porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Então foi um homem que reconheceu o domínio, o governo do Senhor sobre o seu próprio coração. Quando ele assumiu um posto, uma posição, isso não subiu a cabeça dele. Ele compreendia o seu lugar, o seu papel dentro do chamado e do propósito de Deus. E levou todo o povo de Israel a ser dominado, liderado e guiado pelo próprio Deus. O que nós chamamos de teocracia, o governo de Deus. Deus não é um Deus de democracia. O governo a partir do povo, democracia, governo, não. Deus é um Deus de teocracia. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são verdadeiramente filhos de Deus. Então os verdadeiros filhos de Deus são dominados, guiados, governados pelo próprio Deus. E eu achei lindo esse trecho quando ele falou: o Senhor vos dominará. Tá bom? Então guarde essa palavra no seu coração. Um abraço para a Célia Kemily, William Lage,
o Rodrigo Struckel. Que Deus abençoe vocês, meus amados, que a graça e a paz de Jesus seja sobre cada um de vocês. Vocês chegaram agora no final, dá uma olhadinha, vai ficar disponível no Instagram, no YouTube, no Facebook, também no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, horário de culto, de endereço da igreja, todas as informações do nosso ministério. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. Esse é o nosso projeto lindo chamado Meditando em Deus, onde de segunda a sexta, às vezes até no sábado, nós trazemos meditações diárias, ensinando para você que está nos assistindo palavras extraordinárias de Deus, princípios de liderança, princípios de vida cristã para abençoar a sua vida e o seu coração. Que Deus nos abençoe, que a graça e a paz de Deus venha sobre você, tua casa, tua família, que haja paz, prosperidade, bênção e favor de Deus sobre você, muita graça, muita bênção, em nome de Jesus. Amém e amém.